ver mais ou menos como é que eu tento resolver e normalmente não dá certo. Pode ser, envia aí enquanto eu vou lendo aqui para entender bem o problema. É, você está se aproximando de um sinal de trânsito a uma velocidade quando o sinal fica amarelo. Módulo da maior taxa de desaceleração de carro é capaz é aquilo. Seu tempo de reação para começar a frear é aquilo. Para evitar que a frente do carro invada o cruzamento depois que o sinal mudar para vermelho, sua estratégia deve ser frear até parar ou prosseguir a 55 km por hora se a distância do cruzamento e duração da luz amarela forem respectivamente tal e tal, tal e tal. As respostas podem frear, prosseguir, tanto faz. Se as você reacionário ou não há jeito. Vai bater. Tá. Aí você me enviou alguma coisa. Eu te enviei, tipo, ela tá meio feita porque eu percebi que não ia levar muito lugar nenhum aquilo. Eu procurei resposta e, tipo, não tinha muita relação. Certo. Você criou uma equação. Não, o Torricelli, né? Porque não foi informado. Bem, eu Torricelli, não entendi muito bem o motivo. Para encontrar a distância sem o tempo. Beleza, é mais rápido mesmo. É, apesar de que sua distância está estranha, né? Ficou negativa. Mas é porque você usou aceleração positiva. A gente está freando, né? A aceleração tinha que ser negativa, mas beleza. Daí, você colocou o tempo mais o tempo de reação, né? Isso que eu fiquei confuso, porque, tipo, se eu colocar 0,75t, eu estaria multiplicando. Só que, na verdade, é uma soma de 0,75 segundos mais o tempo total. Daí eu não Mas consegui. você tem que pensar assim, né, cara? Você tem 2,8 segundos até até a luz passar, certo? É isso que ele está dizendo aqui na A. 2,8 segundos do tempo de duração da luz amarela. Era pra adicionar nesse 2,8. Não, não. A questão é que o que eu tô falando é que isso aqui independe disso. Isso aqui é uma questão da pessoa que está fazendo o problema. Daí na conta, como é que vai ficar, né? Na conta, na prática, tu não vai ter 2,8 segundos. Você vai ter 2,8 menos esse tempo aqui para fazer o que você deve fazer, certo? Caso frear ou passar, né? Que você tem menos tempo, né? Como se o tempo começasse a correr depois disto, certo? Uhum, Então a ideia é essa. entendi. Bem, então, como é que a gente pode fazer aqui? Eu posso. Uma outra dúvida que eu tenho, rapidão. Eu tenho. Eu não sei exatamente quando usar essas fórmulas, tipo, Torricelli, sorvetão, sorvete, tipo. Parece que sempre quando eu uso tem que usar uma outra. Eu não sei se tem alguma relação com, tipo, por exemplo, ó, se é uma linha, tipo, um crescimento linear, se é um crescimento, tipo, quadrático que forma uma parábola. Eu Não, não. não Torricelli você vai usar quando não tiver o tempo ou quando não estiver pedindo tempo. Simplesmente isso, entendi. ok? E é isso. Daí, por exemplo, quando ele não pede. Você tem que ver o que cada equação te fornece, né? Por exemplo, a sorvetão. Primeiro, tem que ser MRUV, né? Ou seja, tem que ter aceleração. Senão você não usa nenhuma delas. Essa aqui você vai usar basicamente quando você querer informações de posição e tem o tempo. Essa aqui quando você querer ou ter informações de velocidade final, né? Que é a única que apresenta a velocidade final. E essa aqui, pelo menos a única que tem tempo, né? E essa aqui você usa quando não quer ou não tem o tempo. Então é somente uma questão daquilo que você tem no seu problema, entendeu? Entendi. Só isso, nada além disso. Agora, mas voltando, a gente vai fazer aqui o seguinte: o tempo de reação é constante, né? Temos que pensar isso. Então a gente sempre pode encontrar uma distância já percorrida, independente do tempo do semáforo ou qualquer coisa do gênero, certo? A distância de reação, a gente pode chamar ela, né? Vai ser o quê? Vai ser, veja como a velocidade é constante, né? Aqui nós estamos no regime de MRU, movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai usar o sorvetinho, certo? Sabe sorvetinho, né? S igual a S0 mais VT. Lembra dele? Uhum. Isso.
V ou Então, VO? Quer dizer, não, como é sorvetinho, MRU, a velocidade é constante. Né? Ele entendi. está falando aqui que a velocidade é constante. Bem, ele chamou de VO, né? Se você quiser, a gente chama de VO também. Muito bem. E daí a gente pode encontrar a distância simplesmente fazendo essa conta, certo? Vai ser. Bem, não tem muito o que fazer aqui, né? Vai Teoricamente era ser. para dar a mesma coisa que fazendo o Torricelli, né? Não, definitivamente não. De novo, isso é MRU, não é MRUV, ok? Aqui é MRU. Ah, Não tem aceleração. Velocidade constante, a equação é outra. Olha só, são diferentes as equações da posição. Porque quando não tem aceleração, ele se move diferente, certo? Passei esse zero para o outro lado, vai ficar simplesmente V0 vezes T. Estamos falando da distância de reação. 55 tem que passar para metros por segundo, né? dá 15,3. 15,3. Tá. 15,3 vezes 0,75. Daí, tem como você fazer essa multiplicação para a gente aí? 11,475. Metros, né? Uhum. Então ele anda 11,475 metros. 11,4 mais prático. Até começar a reagir, né? Até começar a frear. Muito bem. Então, com isso em mente, né? A gente pode fazer uma coisa agora. Nós podemos encontrar qual é. Nós podemos encontrar então qual vai ser a distância percorrida durante essa freagem, né? Podemos encontrar isso também. Uma vez que a gente sabe quais serão as informações aqui, né, de velocidade final, velocidade inicial, certo? Uhum. Nós sabemos que a velocidade inicial dessa freagem são 55 quilômetros por hora. E se ele freou, né, pelo menos na situação que a gente vai frear, depois a gente pensa em outra situação, na situação que ele vai frear, até ele parar é zero. Então eu vou escrever sobre isso. Acabamos de encontrar o valor da distância de reação. O quanto, Saúde. obrigado, o quanto ele anda até começar a frear. Mas também o cara demora, hein? 1 segundo é bastante tempo no trânsito. Agora, o que eu ia fazer aqui agora vamos encontrar a distância que ele percorre freando até parar. Como é que eu vou fazer isso, né? De novo, com as informações que o enunciado deu. Ele nos falou, obviamente, ele nos falou a velocidade inicial, e se ele quer parar a velocidade final, a gente também sabe, é zero, certo? E a gente sabe a aceleração, ou melhor, a desaceleração, né? Então a gente pode usar Torricelli, não precisa de tempo aqui. Nós podemos encontrar a distância, essa aqui, ó, esse ΔS, vai ser a distância freando, ok? Uhum. Nós temos todas as informações para isso. E a gente sempre escolhe a fórmula associada com o que nós temos e o que nós queremos. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar freando, é uma questão que a gente vai decidir ainda, né? Vai ver o que é melhor na situação. A velocidade final é zero. A velocidade inicial é aquele 15, qualquer coisa que você falou, 15,3. Certo? Essa é a inicial. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5,18. Menos porque ele está freando, certo? E esse ΔS a gente vai chamar de distância freando. Tem como você achar essa distância freando pra gente?
Uhum. Belezas. Vinte e dois vírgula cinquenta e oito. É o que eu tinha encontrado, só que eu achei que era velocidade reais no total. Você fez toda essa conta e encontrou 22,58? Isso. 22,58 metros, então é a distância que você que você percorre freando até parar. Muito bem. Sendo assim, qual vai ser a distância total a partir do momento que ele precisa frear, né? Ou seja, vai ser a distância de reação mais a distância freando, 34 metros. 34 metros. Você já tinha chegado nessa resposta? Não, eu fiz o cálculo aqui agora. Eu não. O que eu não tinha feito era aquele sorvete inicial. Tá. Ou seja, né? Ele vai se mover 34 metros, né, até conseguir parar. E o enunciado falou sobre ser 40 metros, né, a distância até o cruzamento. Uhum. Então, nessa primeira situação, ele consegue parar tranquilamente, ok? Beleza. Muito bem. A questão agora pode ser sobre ele poder continuar, né, para passar no amarelo, não frear no amarelo. Ele tem 2,8 segundos para isso, ok? 2,8 segundos em que ele estará andando a 55 quilômetros por hora. Será que ele vai conseguir passar 40 metros, que é a distância que ele tem até o semáforo, nessa quantidade de tempo? Bem, supondo que ele não possa acelerar, né? É, ele não deixa isso muito claro aqui, mas a gente vai supor que ele não vai acelerar, porque em nenhum momento ele está dizendo aqui que ele vai acelerar. Então, manteremos essa velocidade, certo? Uhum. E agora a gente quer saber se com essa velocidade ele vai conseguir passar pelo amarelo. Então, deixa eu só escrever aqui. Com 34 metros, sabemos que ele parará antes do semáforo. Agora vamos descobrir se ele conseguiria atravessar no amarelo. Muito bem. Se ele vai manter a velocidade constante, então sorvete de novo. Ok? Bem, qual é a distância que ele está do semáforo? 40 metros nessa situação inicial. Então eu passo esse cara para lá, né? Para ficar ΔS. ΔS é igual a 40. Vai ser igual à velocidade do cara, que era 15,3, vezes o tempo. Então agora passando 15,3 para o outro lado, a gente descobre se ele vai conseguir atravessar no amarelo antes de 2,8 segundos. Se ele conseguir fazer isso, ele consegue passar pelo amarelo. Tem como você fazer essa conta aí? 40 dividido por 15,3? 2,6. 2,6, ou seja, se ele tinha 2,8 segundos para passar no amarelo e ele vai fazer em 2,6, então ele passa no amarelo. Ok? Uhum. Entendeu a ideia? Uhum. Muito bem. Bem, agora veja que nós já fizemos essas contas. Você está com você está com a parada aí, o mesmo problema, né? E ele pede para dois outros valores.
né? Ele pede para o 32 e para 1,8 segundos. Então, tenta avaliar baseado nas contas, ou refaça as contas se tu acha que precisa. Eu acho que não precisa. Tenta avaliar se vai ser possível ou não, beleza? Uhum. Então tá bom. A segunda opção não dá. O que que não dá? Ele dá 2,1 segundos e fecha em 1,8. Ah, mas uma coisa mudou, né? Se você está. Ou melhor, pode ser que eu esteja viajando. Você me falou que ele fecha em 1,8. E quanto que a sua conta deu? 2,1. Ah, então não passa. Agora tem que testar esse 32 metros aqui, né? Tem que ver se consegue. Só que o que que acontece? O tempo de reação é o mesmo. Então ele continua andando esse 11,4, certo? Uhum. E ele continua freando do mesmo jeito. Então continua dando 34 metros até ele parar, certo? Uhum. Então ele não vai conseguir parar também, ele vai bater o carro, beleza? Entendi. Beleza, Creusas. Então, vamos lá. Deixa eu coisar aqui e vamos para a próxima, né? Mande a próxima aí, senhor. Vou pegar aqui. Isso até que parece, tipo, deve ser fácil, mas também é uma que eu não consegui fazer. Eu desenvolvi ela. É porque, tipo, eu consegui fazer, só que o tempo inteiro foi, tipo, foi meio que errado, e conforme eu ia vendo o vídeo, eu ia vendo coisas que eu errava. E uma coisa que o cara explicou na hora é que ele fez uma derivada e depois fez uma integral com as derivadas. Só que ele falou que, tipo, é uma das formas de resolver e no final ele só fez a calcular a área dos triângulos Esse negócio de do trem. derivar, integrar, não sei se está muito certo, hein? Eu Vamos achei meio ver. estranho, daí eu queria te mandar para ver se tem uma outra forma de fazer ou é Integral faz integrar. sentido, porque se a gente tem um gráfico de velocidade por posição, ou melhor, velocidade por tempo, a posição é a área abaixo da curva. Só que em vez de integrar, né, você pode simplesmente encontrar a área de triângulo. Porque nós temos dois triângulos aqui, né? Se tu quiser, eu te mando o vídeo para tu dar uma olhada depois pra ver o que ele Não fez. precisa, eu sei o que que ele deve estar fazendo. Só que eu estou dizendo que é perda de tempo. Você fazer uma integral, é mais fácil calcular a área de um triângulo, certo? Uhum. Os maquinistas de dois trens percebem de repente que estão em rota de colisão. A figura mostra a velocidade V dos trens em função do tempo enquanto estão sendo freados. A escala vertical do gráfico é definida por. O processo de desaceleração começa quando a distância entre os trens é 200. Qual é a distância entre os trens quando finalmente conseguem parar? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que pensar que o deslocamento deles, né, é sempre a área sobre a curva. Muito bem. Então, a gente pode encontrar o deslocamento deles fazendo a área desses triângulos, tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo. Você sabe fazer a área de triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, certo? Uhum. Aí em cima deu 100, embaixo deu menos 60. É. Daí tu considerava os 200 metros totais, subtraía e dava 40 metros faltantes. Sim, exatamente. O que eu quis perguntar mais era sobre, tipo, essa questão da derivada, para saber se tem alguma outra forma de resolver. Derivada, eu acho que tu deve ter entendido mal. Ele deve ter dito que. Ele deve ter falado assim no vídeo. A velocidade é derivada da posição. Isso é verdade. Daí ele deve ter concluído. Sendo assim, nós podemos integrar esta curva e encontrar o deslocamento, encontrar a posição. Então foi isso que ele fez. Ele deve ter só integrado. Só que isso é meio perda de tempo, primeiro, porque é mais fácil fazer a conta do triângulo, e segundo, porque você teria que
encontrar a equação dessa reta, depois de encontrar a equação dessa, fazer a integral, né? Então, o processo de encontrar a equação das retas é meio chato. É uma matemática lá do ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio, mas é chato, né? Já que é mais fácil só calcular a área aqui. Beleza? Uhum. Então é sobre isso que ele estava falando. Pareceu o gráfico de velocidade por tempo, saiba que dá para encontrar a posição fazendo a área. Beleza. Nada acrescentado essa aqui. Tiver outra para mandar aí. Essa daqui é também a área de. Deixa eu ver. Tá. Balão científico. Ah, pera, eu esqueci de botar o gráfico. Vou mandar uma imagem mais completa. Como assim? Tem figura, é isso? Uhum. Eu cortei. Ah, tem um gráfico aqui. Muito bem. Ah, quando um balão científico desgarrado está subindo com uma velocidade tal, um dos instrumentos se desprende e cai em queda livre. Então ele estava paradinho, daí ele começou a cair, e como a gente sabe bem, quando os objetos caem, eles têm a aceleração da gravidade, dos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nós estamos vendo aqui uma velocidade, né, que está aumentando em módulo. Muito bem. O balão estava subindo, né? Por isso que o objeto ele tinha uma velocidade constante, algum valor aqui. Ele está dizendo aqui que é 19,16, 19,6. Essa era a velocidade, certo? Uhum. Daí o objeto caiu. Quando ele começa a cair, a velocidade vai diminuindo. É como, assim, vamos dizer assim, o balão está subindo. Aí o objeto saiu do balão. Então ele continua subindo por um tempo, e daí ele começa a cair, certo? Uhum. Muito bem. Ah, é que nem, por exemplo, se você. Aqui é meio estranho fazer esse experimento mental, mas se você pula com uma bola e você solta a bola continua subindo um tempo, depois ela cai, certo? Uhum. É, então tá bom. Imagina isso que é o que está acontecendo aqui. O balão estava subindo com o objeto. Só que daí, por algum motivo, o balão desapareceu, vamos dizer assim. O objeto continua a subir um tempo e depois ele começa a cair. Então, no gráfico, o que está acontecendo é isso. O objeto está tranquilo, subindo com o balão. Daí ele continua subindo. E aqui, quando passa pelo zero, é quando ele começa a cair. Beleza? Ok. Entendi. E daí ele começa a cair, começa a cair. Muito bem. Que é por aqui. Beleza. Ah, velocidade vertical do instrumento, né? Desde alguns instantes de se desprender até o momento que atinge o solo. Qual é a altura máxima que o instrumento atinge em relação ao ponto que se desprendeu? Bem, pela lógica, vai ser aqui nos 4 segundos, certo? Uhum. É o que eu estava lhe explicando. B, que altura acima do solo o instrumento se desprendeu? Só que veja que para isso eu tive que fazer uma interpretação de gráfico, né? Muito bem. Ah, mas a ideia é essa, né? Nós temos que conhecer o fenômeno, não ficar pensando que a equação vai resolver tudo. Nós temos que entender a lógica. Já expliquei, não vou explicar de novo. A única coisa que você tem que fazer então agora é calcular a área, né? De novo. De Dá novo, pra calcular a área. dividir em duas agora também. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Quiser encontrar a área de um trapézio de uma vez. Mas sim, dá para fazer um retângulo e um triângulo. Isso aí vai dar o deslocamento, beleza? Uhum.
Então vai lá, descubra. Quando descobrir, me fala. Porra, o teclado não tá funcionando. Eu clico na tecla, para de funcionar. Comprar um novo, velho. Deu Baratinho, teclado. 58,8. 7,8? Não, 58,8. Ah, tá. 58,8. 58,8. Estranho. Eu fiz base vezes a altura, depois fiz a base vezes a altura dividido por 2, somei os dois. Uhum. Bem, qual é a altura máxima que o instrumento. Ah, tá. Entendi. Acho que eu resolvi a. Não, calma. É, eu que talvez te expliquei mal. Você fez a conta certa, encontrou os valores certos, beleza. Só que ele tava pedindo em relação ao ponto que se desprendeu, certo? Não em relação ao chão. Isso que a gente fez aqui foi em relação ao chão. Porque Dois. é o chão, né? O nosso problema. Certo? Uhum, Não é o ponto em que ele se desprendeu. Portanto, para encontrar a partir do ponto que ele se desprendeu, é a partir do momento em que se separou aqui do balão, né? Até aqui ele estava andando com o balão, certo? uhum, Aqui ele começou a cair, óbvio. Né, aqui ele se soltou do balão, né? Que foi esse momento aqui, olha só. Esse momento aqui, que eu tô pontilhado, é esse momento aqui, que ele se desprendeu do balão. Beleza? uhum. Portanto, na prática, na realidade, em relação ao ponto que se desprendeu, é só a área do triângulo, tá? 19,6. Agora sim, 19,6. Percebi aqui. Então, 19,6, mais ou menos 20, né? E vamos ver a B. Aqui é a altura acima do solo, daí sim, né? Daí é 60. 59, 60. Que é a soma dos dois. Beleza? Deixa eu ver de Tá bom. novo. Mais uma feita. Show de bola. Agora você pode enviar a próxima aí. Dificuldade de entender o que essa área saber qual a altura máxima que o instrumento atinge em relação ao ponto em que ele se desprendeu, que é o ponto de pico. Tá. Não, ele se desprendeu do balão. Uhum, Ele se desprendeu numa determinada altura. A gente quer saber em relação a essa altura. E a altura que ele se desprendeu é a mesma altura que ele subiu junto com o balão, esse quadrado aqui. Certo? não era o triângulo? Não. Não é disso que eu tô falando, cara. Presta atenção. O triângulo é como a gente conversou, é a distância entre. É justamente o que ele pediu aqui, a distância que se desprendeu. Esse é o triângulo. Esse quadrado aqui era quando os dois estavam andando juntos ainda. Certo? Uhum, Então, o balão continuou a sua subida normal, mas teve um momento que o negócio se desprendeu. A distância é essa. A distância que ele se. A distância que ele
teve ali em relação ao ponto que se desprendeu, a altura máxima, né? É que tem toda essa interpretação. De novo, esse ponto vermelho aqui, ele tem a ver com o ponto mais alto, por causa daquela história. O balão estava subindo por inércia, a coisa tende a continuar subindo ainda, mesmo quando se soltou do balão. Então subiu um pouquinho, começou a cair. Pelo gráfico, a gente sabe que o ponto da altura máxima é justamente aqui. Por quê? Porque a partir daqui a velocidade fica negativa. Então ele está de fato caindo, indo para baixo. Aqui a velocidade ainda é positiva, porque está no lado positivo do eixo da velocidade, certo? Uhum. Então aqui é esse pedaço onde ele ainda está subindo. Entendi. Então tá bom, a questão é o seguinte: qual é a altura máxima do instrumento atinge em relação ao ponto que se desprendeu? É isso aqui. Só que se é em relação ao ponto que se desprendeu, não leve em conta que eles já estavam no alto. Eles estavam no alto e a distância em relação ao Sol é esse quadrado que eu acabei de pintar de azul, certo? Como o problema pede em relação ao que se desprendeu, você tem que pensar lá no alto já, né? O balão estava numa posição, o negócio se desprendeu, subiu um pouco. É isso aqui que eu quero encontrar no problema A, essa distância. O balão estava, ele se soltou do balão aqui, certo? Uhum. Entendi agora. Tá, então vou colocar um ponto aqui, beleza. Daí a segunda pergunta ele quer saber em relação ao solo agora. Porque o balão também estava no alto já. Então tem mais a distância que o balão estava. Quando a gente pensa no solo, no problema B. Ok? Uhum. Então, beleza. Então, são duas situações diferentes. Muito bem. Pode enviar a próxima aí. 56. Legal que você está tentando fazer antes, cara. Isso aí ajuda muito. Chegar com dúvidas assim é maravilhoso. Senão eu faço, vocês acham que é fácil. E você sabe que o negócio é mais embaixo, né? Você já tentou fazer. Muito bem. Tá, faltando. Ah, determina a velocidade VA, certo. Muito bem. Bem, não é para ser difícil, né? Nesse problema aqui, como a gente não tem tempo, temos que usar Torricelli, certo? Então é só pôr na Torricelli. Pode colocar lá. Velocidade final. Eu posso chamar de VB, né? Já que ele está chamando de distância B ali. A velocidade vai diminuindo, né? É, então VB. VB. Ó, eu vou usar Torricelli justamente porque eu não tenho tempo e não quero tempo. Delta S, que no nosso caso é YB menos YA. Daí aqui agora é só substituir os valores. Ah, mas eu não sei quem é o VB. Não importa. É só colocar que o VB é um terço de VA, ok? Porque é o que ele falou. Certo, cara? Você usa o Torricelli considerando a aceleração porque não é uma linha reta, né? Ela faz uma curva por conta da mudança da aceleração. Se a velocidade está mudando, tem aceleração. Entendi. Apesar de não dar informação, dá para entender pelo gráfico. Sim. Daí, e outra, né? A altura. Bola lançada verticalmente. Nós estamos falando da aceleração da gravidade ainda por cima, certo? Uhum. Então tem que ter aceleração. Então, e as alturas aqui. Eles falaram que a distância é 40 metros. Então vou colocar 40 metros. A distância é de 40 metros. Pronto. O y final menos o y inicial é 40 metros. É 0,40 metros. Ok? Daí agora é só isolar VA e achar o valor do VA. Ok?
Cara, eu preciso muito ir no banheiro, mas aqui é só isolar VA mesmo. Passa quem tem VA para um lado, quem não tem para o outro, isola o VA, né? Aquelas continhas bem ensino médio, assim. Uhum. Eu vou no banheiro e já volto.
E aí, velho? Conseguiu encontrar o valor do VA? Uhum. Deu quanto? 2,9 metros por segundo. Isso, mais ou menos 3, né? Show de bola. Isso aí. Então vamos pra próxima. Qual é a próxima? Tem dúvida qual que eu mando pelo tempo agora. Tem uma que é praticamente de parábola, que aí tem a ver com tempo e altura. E tem uma outra que acredito que seja que é derivação. Só que ela é relativamente parecida com o que a gente tinha feito na última aula. Deixa eu mandar essa outra. Deixa eu pegar por aqui. Muito bem. E aí, qual é o BO nessa questão 70? Qual a velocidade da partícula no instante em que tem. Hã? Ah, qual a velocidade no instante em que tem as mesmas velocidades? Estamos falando de duas situações. Se no primeiro momento a gente teria que encontrar as equações de velocidade, certo? E ele nos deu as equações de posição. Que é só tu derivar, tem um encontro de velocidade. A equação de posição, sim. Na equação da aceleração, você tem que integrar, porque a velocidade é a integral da aceleração. Então, o princípio é isso, beleza? Sabe fazer a derivada da primeira ali? Só a regra do tombo, né? Aí continua x 12t mais 3. Quanto? 12t mais 3. 12t mais 3 é a velocidade de 1, exatamente. Certo? Muito bem. 12t mais 3. E agora nós temos que integrar a outra ali, né? Que a primeira, pelo amor de Deus, não tem nem que errar. Agora aqui para integrar, né? Daí nós vamos dizer que a velocidade 2 é igual à integral da aceleração em função do tempo, né? Que a aceleração não é constante. Que vai, vamos dizer assim, da posição final, que eu vou chamar de V2 mesmo, até a posição inicial. Ele falou algo sobre a posição inicial, é 20 metros por segundo. Ou melhor, nessa condição inicial, a velocidade é, 20 metros por segundo, ok? Então, por isso que aqui na integral eu vou colocar 20. Daí tem que resolver essa integralzinha, não é nada demais também, integral extremamente banana. Vai ser menos 8 t dt. A hora que a gente integra vai ficar menos 8 t ao quadrado sobre 2 de 20 a essa velocidade final que eu estou procurando. É isso. O problema é que eu estou integrando no tempo, né? Que burrico. Acho que é mais fácil fazer de outra forma aqui, senão isso aqui vai ficar tosco. Eu vou deixar a integral indefinida, tá? Vou deixar ela indefinida, eu acho que assim fica melhor. E aqui eu vou colocar mais a velocidade inicial, ok? Acho mais fácil fazer dessa forma. Muito bem. Daí pronto, aqui a gente já tem a nossa resposta. E no caso, a velocidade inicial seria que nem você somar a constante na indefinida. Exato, exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Que é a Porque primeira vez que eu vejo alguém, tipo, usando dessa forma. Eu só aprendi, tipo, pra considerar o mais C. Não que, tipo, alguma vez fosse dado. só que o que que é esse mais C, né? É você controlar onde que a sua função começa, né? Na prática é isso. Entendi. E isso não varia a função, né? Por exemplo,
essa reta, essa. Elas são todas retas paralelas. A derivada delas daria igual. O que que muda de uma para outra? Muda a constante. Porque uma está mais em cima, a outra está no meio, a outra está embaixo. Então, a constante da vermelha seria maior que a da azul, que é maior que a da verde. Ok? Uhum. Então, eu poderia chamar de C e depois fazer a comparação com 20 e tal, né? Porque ele falou aqui, quando o tempo é zero, é 20. Então, se, por exemplo, eu chamasse de C, né? Era só colocar 20 aqui, e aqui zero, você ia ver que C é 20. Concorda comigo? Uhum. Pronto. Então, tá aí as duas equações. Agora, a única coisa que você precisa fazer, qual é a velocidade das partículas no instante que tem a mesma velocidade? Você precisa igualar as equações da velocidade, encontrar o tempo, certo? E quando você encontrar esse tempo, é só pegar esse valor, jogar em qualquer uma dessas equações de velocidade que você encontra a velocidade, que é o que o problema está pedindo, ok? Só que para encontrar o tempo aqui, você vai ter que fazer Bhaskara. Não tem nada demais, né? Eu acho que até a tua calculadora faz Bhaskara automaticamente. Beleza? Uhum. Então eu encontro o tempo para nós e depois eu encontro a velocidade baseado nisso, pode ser? Eu vou Uhum. ter que deixar assim, mas tu enxerga bem, né? Beleza. -4 e 1. Você encontrou dois valores de tempo, então, -4 e 1. Só que a gente joga fora um deles, né? Tempo negativo. Exato. Muito bem. Boa.
Muito bem, muito bem. Agora, nós temos que... Não tem mais nada, né? Isso aí foi feito. Acho que acabou a aula, por sinal. Deixa eu ver Não qual tem a nada a velocidade. acrescentar aqui. Oi? Deixa eu ver. Ah, sim, faltava esse detalhe. Sabia que estava faltando alguma coisa. Uma vez que você encontra o tempo, é só jogar em qualquer uma das duas equações de velocidade que eu pintei de rosa, Como é igual a outra, só vai ser igual. naquele instante, né? Exatamente. Isso aí. Show de bola, beleza? Uhum. Que é igual a 15. Exatamente. 15 metros por segundo, beleza? Fechou. Então tá bom, meu velho. Show de bola. É legal assim, que tu tenta fazer as coisas antes, isso melhora 1000% a aula. Só aproveitar esses minutos aqui pra fazer um. Acho que já até te fiz a pergunta antes, mas, tipo, o professor, em todas as aulas, ele só comenta sobre derivada integral, praticamente. E nesses exercícios, não necessariamente todos tu tem que usar derivada integral. Na, Não, não precisa. na prova, é mais provável que ele peça uma resolução com derivada ou é só, tipo, resolver naturalmente, que nem tu faria no ensino médio? Ah, cara, eu acho que o professor de física costuma cobrar mais interpretação. Mas como teu professor gosta de pôr derivado, você vai ter que saber derivar e integrar, pelo menos os polinômios, né? Entendi. Mas o difícil não é para ser isso, né? Até porque você já fez cálculo e tal. Mas é para ser a interpretação, né? Essas questões interpretativas pegam às vezes, né? Tipo aquela lá da freada e tal, né? Que ele continuou andando um tempo. Aquela interpretação não é muito simples, né? Então foca nisso, beleza? Tenho receio dele pedir pra eu resolver, tipo, especificamente